Paz e bem para você. Estamos iniciando o programa Gotas de Catequese e é muito bom poder contar com você. É muito bom ter você como companheiro neste estudo, neste processo catequético, em que nós vamos conhecendo um pouco mais sobre a nossa fé católica. Bom, nós estamos tratando sobre esta preciosidade aqui, que é o documento 105, Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Nós estamos então na primeira parte deste documento. O documento ele é dividido em 3 partes, sendo que a primeira parte deste documento vai tratar sobre o cristão leigo, sujeito na igreja e no mundo, esperanças e angústias. Tá? Lembramos também que o documento ele foi aprovado em assembleia, na 54ª Assembleia, em Aparecida, no dia 14 de abril de 2016, ok? Então você aí, quando que foi aprovado este documento? Este documento, o documento 105, foi um documento que foi aprovado na 54ª Assembleia dos Bispos do Brasil, reunidos em Aparecida, no dia 14 de abril de 2016, tá? Então, para que não fique assim nenhuma dúvida a respeito, então, deste documento, de quando ele foi aprovado. No programa anterior, nós dizíamos sobre o processo, né? Para que chegasse a aprovação deste documento. Bom, o cristão leigo, cristão é todo aquele que resolveu seguir Jesus, que se apaixonou pelo projeto, pela proposta de Jesus e aí se tornou um seguidor. É aquele que tem Jesus como único caminho, verdade e vida, como o caminho que nos leva à salvação, como o caminho que nos leva à redenção, como o caminho que nos leva para a vida plena, a vida eterna, a vida em abundância. E nós temos então esse primeiro título, primeiro capítulo, que é o cristão leigo. Leigo aqui já no sentido de protagonista, no sentido de alguém que tem conhecimento e que é provido do saber. Nós não pegamos aqui a palavra leigo como alguém que seja desprovido do saber, como alguém que possui ou que lhe faltasse uma dignidade cristã, tá? A partir do Concílio do Vaticano II, a palavra leigo ela foi tomada e foi vista com um novo sentido, deixou de ter aquele sentido depreciativo, pejorativo, como alguém que não contém o saber, como alguém que é distante de um assunto, que não tem conhecimento sobre o assunto, para então ser aquele que é protagonista, aquele que faz acontecer, aquele que participa da história, aquele que tem ação ativa dentro da história. Então, eu e você, nós somos leigos, nós somos protagonistas dentro da igreja e no mundo, protagonista onde quer que nós estejamos, e este documento nos fala sobre isso, né? É muito bonito na passagem que está aqui no documento da igreja, e só um minutinho, bom, está aqui, encontrei, na página 24 e no número 17 nos diz assim: o concílio nos ofereceu diretrizes teóricas e práticas sobre o significado positivo do cristão leigo, superando interpretações que o considerem como cristão de segunda categoria, dentro e fora da igreja. Trata-se agora de continuar buscando as condições e os meios para que essas diretrizes sejam praticadas em toda a sua profundidade e extensão. Então, é importantíssimo que nós tenhamos essa consciência. O cristão leigo é alguém que é provido também do saber. É alguém que participa,
é alguém que tem voz, é alguém que faz também história. Não é uma pessoa alienada, não é uma pessoa desprovida do saber, leiga do assunto. E por isso nós estamos aqui também para trazer para você mais este documento, porque quanto mais nos informarmos, melhor é, tá? Todo cristão, ele é chamado a ser evangelizador, mas ao mesmo tempo que ele evangeliza, ele também é chamado a ser discípulo. E isso está muito claro para nós neste outro documento, que se Deus quiser nós iremos ver mais à frente, que é Evangelho Gáudio, então é a exortação apostólica do Papa Francisco, e que é para nós, na nossa língua mãe, a alegria do Evangelho. E aqui o Papa Francisco nos diz, todo cristão, ele é discípulo e missionário. Então nós somos discípulos e somos missionários dentro deste grande projeto de Deus. E aqui nós somos cristãos leigos e leigas, sujeitos na igreja e no mundo. Ou seja, onde nós estamos nos areópagos, nos diversos areópagos, ou seja, nos diversos locais de trabalho em que nos encontramos, né? Seja você aí na sua profissão, na cidade ou na zona rural, você é protagonista da história. Você é cristão e por isso você é chamado a ser sal, a ser luz, onde quer que você esteja. Nós não podemos perder a oportunidade de evangelizar. De repente você está aí trabalhando no seu comércio. Então, se você tem uma oportunidade de evangelizar, faça. Você está no salão trabalhando, faça a sua evangelização. Ou seja, onde quer que você esteja, você que está aí na universidade, você que está nas escolas, você que está na repartição pública, você que é trabalhador rural, trabalhador braçal, onde quer que você esteja, nós não podemos perder a oportunidade de evangelizar. São os diversos areópagos. Tá? Então, reconhecendo a nossa dignidade de cristãos leigos e leigas, como alguém que é protagonista da história, como alguém que faz a história, como alguém que é igreja, é muito importante sabermos disso. A igreja não se trata de templo, já disse isso antes e volto a dizer. Não é um templo cimento, não é um templo tijolos, paredes frias, bancos frios, não. A igreja é muito mais do que isso. Ela é isso, mas é muito mais do que tijolos, é muito mais do que templo, tá? A igreja somos nós, sou eu, é você. E nós precisamos manter o Cristo que está em nós, vivo dentro de nós, por meio de uma busca constante a nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da oração, por meio do estudo da palavra, por meio do estudo do documento da igreja. Então, mantendo o Cristo vivo em nós, nós seremos capazes de levarmos este Cristo também às demais pessoas. Eu só vou falar daquilo que o coração está cheio. E muito mais do que falar, nós precisamos também viver, testemunhar esse Jesus. Não basta pregarmos bem, não basta estarmos à frente de algum movimento ou pastoral e não sermos testemunhos de amor, de dignidade, de respeito à vida, de respeito à natureza, de respeito à terra, ao planeta que nós vivemos. Não basta se nós não nos comprometemos com os pobres, com os mais excluídos, com a dignidade da pessoa humana. Então nós precisamos nos comprometer. Ser cristão leigo é se comprometer. Ser cristão leigo é avançar para as águas, sempre águas mais profundas, porque nós vamos cada vez mais nos encontrando com Cristo, com aquele que é o Redentor. E dentro deste processo é apresentado aqui os avanços e os recuos. A partir da página 26 do documento 105,
vem aqui para nós os avanços e os recuos. E uma das coisas que é considerada como avanço dentro deste documento é a teologia do laicato, que alcançou grandes avanços e despertou a atenção e o interesse da maioria dos setores da igreja e das pessoas de boa vontade no mundo inteiro. A ação evangelizadora dos cristãos leigos e leigas tem se fortalecido e aumentado no âmbito eclesial. Claro, muito ainda se tem que conquistar, muito ainda se tem que saber, muito ainda se tem que evangelizar, mas já houve grandes avanços. Prova disso são grandes números de cristãos, leigos e leigas, teólogos, teólogas, né? Nós temos aí a criação também do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, o aumento dos cristãos leigos, que eu acabei de dizer, como teólogos e teólogas, as comunidades eclesiais de base são avanços. Depois nós temos o crescimento da consciência missionária, então uma catequese que é feita, que é preparada para as crianças, né, para os adultos, para os adolescentes. Então tudo isso são avanços. Também a esperança e a gratidão, a presença da ação cristã de homens e mulheres, leigos e leigas, santos e santas entre nós, pessoas que testemunham, que não são aí canonizadas pela igreja, mas que estão no anonimato e que vivem uma vida de santidade, de entrega. Também temos ainda o cuidado com o nascituro, com as crianças, os jovens, as mulheres, os idosos. A família tem dado passos significativos. Claro que há muito ainda para ser feito, mas muitos avanços já foram efetuados nessa área. Temos ainda os movimentos, as novas comunidades, as associações de leigos que estão em comunhão com os pastores, que integram nas comunidades, né, e que ajudam o crescimento positivo da comunidade. Os leigos e leigas que pertencem aos diversos setores da sociedade, como professores, políticos, juristas, médicos, cientistas, sociólogos, e que dão uma contribuição cristã positiva para a formação. Claro que muito tem que ser feito ainda, né? E nós vamos falar depois, aqui nós estamos falando sobre os avanços, mas nós teremos o recuo, né? O recuo, o que não deu certo, o que não está dando certo? Por exemplo, em contrapartida aos diversos setores da sociedade que têm leigos engajados, nós temos também a contrapartida dos cristãos que é um recuo, que é o contra-testemunho, por exemplo, no mundo da política, o grande número de corrupção que nós vemos, né? Mas além da política, a corrupção que é feita todos os dias, a todos os momentos, e que parte de quem? Parte do cristão, parte de nós, que devemos seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e que às vezes guardamos este ensinamento para usarmos somente dentro do templo e esquecemos que o templo somos nós. E onde quer que nós estejamos, temos o dever de sermos sal e de sermos luz, tá? Então aqui, isso também em contrapartida, né, contraposto a essa ideia aí de inúmeros leigos e leigas competentes nos diversos setores da sociedade, nós temos o recuo, que são o contra-testemunho destes leigos que estão à frente de segmentos da sociedade e que estão aí corrompendo, que são corrompidos, né, pelo capitalismo, por esse endeusamento ao dinheiro, por colocar o poder acima de tudo e de todos. Isso são recuos e que nós, enquanto cristãos leigos e leigas, devemos superar, devemos vencer. Outro grande passo que nós podemos constatar aqui são os cristãos leigos e leigas que vivem sua fé no cotidiano, nos trabalhos
de cada dia, nas tarefas mais humildes, no voluntariado, tantas pessoas que são voluntárias em ONGs, né? Em projetos que auxiliam as pessoas menos favorecidas, que se comprometem com a dignidade, com respeito à pessoa, que estão fiscalizando aí conselhos, que estão fiscalizando órgãos públicos aí e que fazem essa fiscalização com respeito à pessoa humana, que não se deixam corromper. Isso é muito importante, isso é papel do leigo, exercido nos diversos areópagos, nas diversas situações. Então, o campo de atuação do leigo não se limita à igreja, ao templo, mas o campo de atuação do leigo é o mundo, e é neste mundo que nós cristãos temos que dar exemplo, a começar da nossa família, dos nossos filhos, do nosso esposo, você que tem esposa. Nós temos que termos a nossa casa como a primeira igreja, chamada de igreja doméstica, porque é na nossa família, na nossa casa, que os primeiros ensinamentos cristãos devem acontecer. Então, se hoje eu tenho, infelizmente, eu vejo frutos hoje na sociedade que provém das famílias e que estes frutos têm a ver com uma família sem base, sem alicerce, é porque nós não estamos assumindo o nosso papel de leigos cristãos verdadeiros dentro da nossa casa, da nossa família. Nós não estamos alicerçando a nossa família sobre a rocha firme que é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós tivermos como fundamento nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza nós teremos uma formação cristã, uma formação humana que se compromete com os valores e que não, ao contrário, faz inversão dos valores na sociedade. Então, se nós vemos isso e às vezes nós não sabemos de onde está o problema, eu acho que nós devemos acordar e vermos que o problema às vezes está na nossa casa, na nossa formação, na falta de formação, na falta de amor, na falta de compromisso. Às vezes nós criamos os nossos filhos e queremos dar tudo de material para eles. Trabalhamos para morrer, para poder dar tudo de material, mas nós não nos damos aos nossos filhos, nós não temos tempo para conversar com os nossos filhos, para dialogar, para brincar, para sorrir, para chorar, para ouvir os nossos filhos, porque nós estamos trabalhando demais, correndo demais, querendo ter, e perdemos os nossos filhos, perdemos para as drogas, perdemos para a prostituição, perdemos no convívio com os nossos companheiros e companheiras de casa, da família. Então nós precisamos rever valores, nós precisamos rever e vermos que o cristão necessita ser cristão a todo momento, onde quer que esteja, que não dá para usar uma roupagem de cristão dentro da igreja e depois, ao sair do templo, guardá-la, colocá-la em uma gaveta, em um armário e só vesti-la novamente quando você vai novamente adentrar o templo. Então é necessário sê-lo a todo instante, a todo momento. Que Deus nos abençoe nesse nosso estudo, que Nossa Senhora, nossa mãezinha, que ela esteja sempre conosco, que ela nos auxilie. Nós vamos encerrando aqui mais este programa, retornaremos, se Deus quiser, em um próximo programa, dando continuidade aí então aos avanços e aos recuos. Nós já estamos terminando, né? Terminamos aqui então hoje os avanços citados aqui neste documento 105, o documento da CNBB, na Conferência dos Bispos, né? Documento 105, que trata sobre os cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Retornaremos então falando sobre os recuos
e dando aí, findando este primeiro capítulo. Que Deus nos abençoe e que o Divino Espírito Santo nos ilumine nesta caminhada, neste trabalho.